Marcelo Félix aqui, e a nossa história de hoje é O Patinho que Não Aprendeu a Voar, de Rubem Alves. Taco era um patinho, e era amarelo e fofo, como todos os patinhos quando acabam de sair dos ovos. Mamãe Pato olhava feliz para Taco e seus 9 irmãozinhos. Papai Pato conversava com os amigos e dizia orgulhoso que seus filhos haveriam de ser lindos patos selvagens, capazes de voar muito longe, muito alto, livres. Taco e os irmãozinhos aprenderam logo que a vida era uma gostosura. Brincavam o dia inteiro fazendo uma enorme gritaria com todas as crianças da vizinhança, os sabiás, os beija-flores, os coelhinhos. E chegaram até mesmo a ficar amigos de uns peixinhos com quem gostava de apostar corrida no ribeirão. Tudo era só brincadeira, até que o pai chamou todos os patinhos e com um ar muito sério disse: chegou a hora de começar o treinamento para a liberdade. Taco perguntou logo se liberdade era coisa de comer, se era doce ou salgado. Nenhum patinho nunca tinha ouvido falar essa palavra antes. Papai Pato deu uma risadinha e disse: não é nada disso. Liberdade é poder fazer aquilo que a gente quer muito, muito mesmo. O que as nuvens mais querem é virar chuva. Porque a chuva faz as plantas brotarem e as nuvens ficam felizes quando viram chuva. O que os sabiás mais querem é começar a cantar antes do nascer do sol. Aquele canto triste e comprido que faz com que todos os bichos fiquem felizes porque os sabiás existem. O mundo seria tão triste sem eles. O que os beija-flores mais querem é ser capazes de bater as asas tão rápido que ninguém vê e ficar voando parados na frente das flores, sugando o seu melzinho. As flores sorriem para os beija-flores e os beija-flores sorriem para elas. E todos se sentem felizes. O que as rosas mais querem é tomar um banho de sol e espalhar o seu perfume. E há um peixe que tem um desejo enorme de voltar às nascentes do rio onde nasceu. E para voltar a este lugar encantado, ele é capaz mesmo de saltar sobre cachoeiras. E nós? O que nós queremos? Perguntou um dos irmãozinhos. Nós somos patos selvagens. Nosso desejo mais profundo, a coisa que mais queremos é voar. Voar alto, voar muito alto. Vocês verão, quando crescerem um pouco mais. Vocês sabem o que é saudade? Saudade é uma coisa que a gente sente quando alguém muito querido partiu e está muito longe. Saudade dói. Às vezes a gente chora de saudade. Pois bem, isso que nós patos selvagens sentimos se parece com saudade. Do mesmo jeito que o peixe faz tudo para voltar ao lugar onde nasceu, nós fazemos tudo para chegar às alturas. Nós nascemos para viver nas alturas. Lá no alto é maravilhoso, continuou o pai. Às vezes de tarde o sol vai se pondo, escondendo-se atrás das montanhas. As nuvens vão ficando vermelhas, todos os bichos vão voltando para suas casas. As árvores, as matas, as montanhas, o vento, tudo está quentinho. Só se estivesse, como se estivesse rezando. Só se ouve o flap-flap das nossas asas, e a gente sente que aquele momento é a coisa mais bonita da vida inteira. Taco desatou na gargalhada. Que é isso, papai? Voar nessas alturas? Aqui embaixo está tão bom. Eu não sei voar e não quero aprender a voar. Corro muito bem, brinco de pique, sei nadar, me divirto à beça com a meninada. Que coisa mais gostosa pode existir na vida? Não existe nada que eu troque por uma brincadeira de esconde-esconde com os coelhinhos e os pardais. O papai Pato parou de sorrir. Seus olhos ficaram tristes. Ele pensou antes de falar. Eu não queria falar sobre isso agora, porque é muito triste. Mas o pato que não aprende a ser livre acaba virando pato doméstico. O que é isso, pato doméstico? Perguntou um dos patinhos com um bocado de medo. A gente fica doméstico quando arranja um dono. E o que é isso? Perguntou o Taco. Entre nós, bichos, não havia dono. Ninguém era dono de ninguém. Ninguém era animal doméstico. Foram os homens que inventaram isso. Vieram os homens com laços e redes e puseram os animais dentro de cercados e obrigaram a trabalhar para eles. Os cavalos, em outros tempos, não tão orgulhosos e livres, correndo pelas campinas, viraram bestas de montaria e de carga.
Não podem fazer o que querem, porque os homens puseram freios nas suas bocas e apertam suas barrigas com esporas. Ah, como eles choram de noite por haver perdido sua liberdade. Coisa parecida aconteceu com os cachorros, galinhas, vacas e bois, continuou o pai. Não são donos dos seus narizes. Têm vez de fazer o que os homens mandam. E quando não obedecem, apanham. Às vezes, quando não servem mais para nada, são mortos para serem comidos, como churrasco ou como galinha assada. E a mesma coisa acontece com os patos que não aprendem a ser livres. Acabam virando animais domésticos, passam a ter um dono. Os patinhos estremeceram, mas o pai continuou. Os homens descobriram depois que eles podiam domesticar uns aos outros também. E passaram a fazer uns aos outros aquilo que tinha feito aos animais. Os mais fortes ficavam donos dos mais fracos. Os mais fracos são obrigados a fazer a vontade dos mais fortes. E há homens e mulheres, centenas, milhares, que passam a vida inteira sem fazer o seu desejo mais profundo, aquilo que nos faz felizes. Só sabem fazer a vontade dos outros. Eles não aprenderam a liberdade. Foram domesticados. Taco, nessa hora, estava mais interessado em acompanhar o voo de uma borboleta. Foi quando um bando de pardais passou fazendo algazarra com um convite. Vamos brincar de pega? Taco, cansado com o papo furado do pai, saiu correndo e desapareceu. Foi atrás dos pardais. Brincar, na verdade, era a única coisa que lhe interessava. Meu pai se preocupa demais com a vida, ele pensou. Ainda há muito tempo. Depois eu penso nessa coisa chamada liberdade. A vida é muito boa. Os outros patinhos começaram o treinamento. Passava horas a fio batendo as asas. Suas asas deveriam ser fortes para voar por muito tempo. Aprenderam a respeitar e respirar fundo, porque para voar nas alturas precisariam de muito ar. Seu pai lhes ensinou a voar sem esbarrar uns nos outros, e assim o tempo foi passando. Ficaram cansados e tinham muita inveja de Taco, despreocupado. O tempo passou. O inverno foi chegando aos poucos. O sol se escondia mais cedo. As folhas das árvores começaram a cair. A comida foi ficando mais difícil. Taco notou que não havia mais companheiros para a brincadeira. Parece que todos haviam se escondido. Bandos de patos selvagens começaram a passar voando lá nas alturas, perto das nuvens. Estavam de viagem, indo para um lugar onde era mais quente, para onde tinha mais comida. Ele notou que sua família também se preparava para a viagem. Chegara a hora que ele pensara nunca haveria de chegar, e ele começou a ter medo. Ele nunca havia treinado para ser livre, nunca havia voado nas alturas. Apalpou os músculos de suas asas, eram fraquinhos e murchos, mas era tarde demais. Chegou o dia da partida. Toda a família se reuniu e veio à ordem. Bater as asas. Todos começaram a bater suas asas para esquentar o corpo. Voar, transou o pai. Todos se levantaram. Menos o Taco. Seu pai o viu sozinho no chão. Disse à mãe que continuasse. Haveria de se encontrar depois. Ele tinha de ficar para proteger o filho que não treinara para a liberdade. Fez uma longa curva e voltou. Taco não conseguia mesmo voar. O remédio era ficar, na esperança de que conseguisse sobreviver. A comida faltava. O pai tinha de voar longas distâncias para buscar comida. Aí chegaram os caçadores. Ninguém os viu, só se ouviu o trovão de suas espingardas ao longe. Um dia seu pai saiu e não voltou mais. Aí os caçadores apareceram com seus laços e redes em busca dos animais que poderiam ser domesticados. Taco tentou fugir, nadando, mas uma grande rede redonda caiu sobre ele. Foi levado para um sítio e bem tratado. A vida não era má. Ele tinha milho à vontade, mas uma de suas asas foi cortada para não voar e foi colocado atrás de uma cerca. Havia se transformado num pato doméstico. Foi engordando, engordando. Quando o inverno ia chegando, ouviu o grasnar dos patos selvagens voando lá nas alturas, brilhando sob a luz do sol. Foi então que ele compreendeu o que o seu pai lhe havia dito. Sentiu um desejo profundo, lá no fundo, coisa doída, parecia com saudade. Queria voar, voar como todos os patos selvagens. Por um momento esqueceu-se de tudo. Abriu suas asas, bateu-as com toda a força que era capaz.
Chegou até a levantar os pés do chão, mas era inútil, muito gordo. Músculos moles, asa cortada. Era um pato doméstico. O pato selvagem só vivia lá dentro do seu coração, como um desejo, como um grande desejo. 2 grossas lágrimas rolaram pela sua face, mas elas não adiantariam nada. Nesta hora, abriu-se a porta do cercadinho e o seu dono jogou um punhado de milho, mas ele não tinha fome.